E aí, pessoal, como é que vocês estão? Nós vamos começar um novo capítulo das nossas aulas e começaremos hoje a parte relativa à mineração no Brasil, ao ciclo da mineração no Brasil. Então, assim, como primeira característica, como primeira possibilidade, eu acho que é importante que a gente comece a pensar, antes de vocês olharem aqui no quadro, as anotações que eu coloquei para vocês, que vocês comecem a pensar, por exemplo, em duas discussões que nós tivemos na nossa sala. Bom? Então, primeira discussão importante. Eu dizia para vocês que era importante demais observar o Brasil a partir de uma ótica que seria a ótica dos ciclos econômicos. Então, vamos dando uma retomada aí com a cabeça da gente. Os ciclos econômicos são quais? É o ciclo do açúcar, que foi o primeiro ciclo de colonização importante, e depois nós vimos que existem também uns outros ciclos que são chamados de ciclos complementares. Também fizemos uma explicação sobre esses ciclos, o que é que eles representavam, quais são as suas consequências em relação à formação de novas sociedades. Lembrem-se sempre da sociedade da pecuária como sendo uma sociedade extremamente interessante também dentro do contexto. E a segunda discussão, nós fizemos na nossa última aula, diz respeito à importância desse material açúcar e como o açúcar, por exemplo, ele conseguiu, gente, buscar a atenção de grupos, de países que vieram para cá, a exemplo dos holandeses, com o objetivo maior de quê? De conseguir controlar os centros de produção de açúcar. E aí o mais importante é a gente pensar o quê? Que dentro dessa ótica, nós tivemos a vinda do Maurício de Nassau para Pernambuco, capitanear Pernambuco, gerenciar Pernambuco como um funcionário da Companhia das Índias, que colocou Pernambuco num lugar bastante importante, que foi o lugar da produção de açúcar de forma excessiva e de forma muito qualitativa. Só que nós vimos que a partir de um determinado momento, esses holandeses, eles foram expulsos de Pernambuco. E aí eu dizia para vocês, lembrem-se disso, com a expulsão dos holandeses, esses mesmos holandeses saem daqui do Brasil e vão buscar outras áreas. E a área que a gente trabalhou com vocês foi a área das Antilhas. Os holandeses foram para as Antilhas e lá eles criaram uma zona de concorrência, uma grande empresa de produção açucareira. Essa empresa ela concorreu diretamente com o Brasil. E aí, com a saída dos holandeses, nós tivemos a aparição de uma crise do açúcar a partir do século XVII. Então, queria partir exatamente disso. A crise do açúcar a partir do século XVII, tá? E uma outra informação importante, queridos, é o seguinte. A partir desse mesmo século XVII, no final do século XVII, intensifica-se no Brasil uma atividade que é a atividade dos bandeirantes. Então, é uma outra discussão importante para todo mundo. Professor, quem são esses mesmos bandeirantes? Quem são essas pessoas que são chamados de bandeirantes? Vamos lembrando, eles são homens pobres livres, tá? E que vendem seu trabalho, vendem sua mão de obra, particularmente para três coisas, tá bom? Eles fazem bandeiras de apresamento, lembra que as bandeiras são expedições particulares que buscam riquezas, tá? Que buscam possibilidades de riquezas, tá bom? E essas bandeiras, elas são divididas em três. As bandeiras de apresamento, que são aqueles bandeirantes que buscam índios a fim de vendê-los como escravos. Nós temos a bandeira de sertanismo de contrato, que são os bandeirantes que são contratados para capturar escravos fugidos e para destruir quilombos, a exemplo do Domingos Jorge Velho, quando destruiu o quilombo de Palmares, tá? E nós temos as chamadas bandeiras de prospecção. O que são essas bandeiras de prospecção, professor? São exatamente aquelas bandeiras que buscam metais preciosos. E é esse momento que a gente vai dar uma olhada.
A partir do final do século XVII e início aqui, ó, do século XVIII, alguns desses bandeirantes conseguem encontrar ouro na região que eles mesmos vão denominar de região das Gerais, das Minas Gerais. E a partir do final do século XVII e início do século XVIII, nós vamos começar, minha gente, com essa atividade aqui, ó, com esse novo ciclo econômico da nossa colonização. E esse ciclo econômico vai ser chamado de ciclo da mineração. Estudaremos nessa aula as principais características do ciclo da mineração, tá? E o que é que esse ciclo da mineração ele consegue trazer como consequência. A gente começa a perceber uma coisa interessante, que no 17, né, no século 17 e princípio do 18, nós teremos a sociedade litorânea, que é a sociedade do açúcar, em crise, como eu dizia para vocês. Nós vamos ter sociedade no interior, que são as fazendas de algodão, as fazendas de tabaco, as fazendas de pecuária. Então você tem uma sociedade que a gente pode chamar de sociedade sertaneja, e a partir de agora nós vamos ter uma nova sociedade configurada de uma forma bem diferenciada, tá bom? Que seria exatamente a sociedade da mineração. Existe uma configuração diferente nessa sociedade. Eu queria que vocês percebessem isso, tá bom? E aí o que foi que eu fiz? Para que a gente possa pensar um pouco sobre a sociedade das minas, eu pensei com vocês aqui, ó, 8 características. É o que a gente precisa entender para a gente pensar assim, poxa, como é que essa sociedade se organiza? Como é que essa sociedade ela se estrutura? Porque ela tem uma diferença em relação à sociedade açucareira, pessoal. E uma das coisas que eu sempre peço aos meus alunos, todas as vezes que a gente está trabalhando com a sociedade das minas, tá? É necessário que você faça um comparativo com a sociedade açucareira, tá bom? E aí vamos dar uma olhada nisso agora? Presta atenção. Sociedade das minas. A primeira coisa que eu coloquei foi a temporalidade, né? Tá aqui, ó, século XVIII. Então, século XVIII no Brasil, nós vamos ter um novo ciclo. Existe sim uma discussão bem legal sobre isso, que é a discussão economicista, tá bom? Ô Alisson, o que seria essa discussão economicista? É de você tentar entender a história do Brasil a partir necessariamente dos ciclos econômicos, tá bom? O ciclo do açúcar, o ciclo das minas, lá no século XIX o ciclo do café, percebe? Nós vamos trabalhar com a ideia de ciclo, eu acho legal esse termo, porque o ciclo é aquele que começa, né, e ele não termina necessariamente, ele entra em decadência, tá bom? Isso é com açúcar, isso a gente vai ver com ouro. A atividade aurífera, ela não vai terminar por completo, ela continua, né, com alguns espasmos, vamos dizer assim. Então vamos pensar uma coisinha aqui comigo, ó. Primeira coisa importante. A sociedade das minas traz como primeira característica significativa a criação de vilas e cidades no interior. Vamos pensando comigo algumas coisas aqui que eu acho importante, ó. Primeiro é o seu caráter. Quando a gente coloca vilas e cidades, você já pode fazer um comparativo com o açúcar, tá bom? Porque a sociedade açucareira ela é essencialmente rural, tá bom? Essa sociedade aqui, ó, ela já é uma sociedade que tem a primeira característica importante, pessoal. Ela é uma sociedade urbana, tá bom? Então a nossa primeira discussão importante, vou só apagar ciclo aqui para lembrá-los de algumas coisas. Nossa primeira discussão importante é, essa sociedade ela tem um caráter, tá aqui o caráter dela, ó. Ela é uma sociedade urbana. Já é diferente da sociedade açucareira, que é uma sociedade rural por excelência. Lembrem-se que na sociedade açucareira tudo gira em torno do engenho, que é um espaço de ruralidade. É uma experiência de ruralidade. As minas não. Ela se apresenta como uma experiência de urbanidade. E aí você já começa a perceber que essa sociedade tem algumas diferenças. Tá bom? Segunda coisa, ó. O intenso controle pela metrópole. É a outra palavra-chave, eu estou grifando aqui para vocês em verde. Todas as palavras-chave da nossa
característica aqui do nosso ciclo econômico? Controle. Tá, professor? Por que é que Portugal, por exemplo, não controla tanto a atividade açucareira? E aí eu te pergunto, gente, aonde é que você fica rico ou mais rico contrabandeando? É contrabandeando açúcar ou contrabandeando ouro? Percebe? Então, Portugal precisava ter um controle intenso sobre as atividades metropolitanas. E Alisson, e quando você fala de controle intenso, seria o quê? A possibilidade de criarmos, naquele momento, duas instituições. Elas são criadas nessas duas datas aqui. Em 1702, que é o início do processo, nós temos a criação da Intendência das Minas do Ouro. O que é a Intendência? É, na verdade, uma instituição portuguesa na região das Minas, responsável basicamente pela administração da região, com a administração das datas, né, daqueles locais que a gente chama de data ou mina, a aplicação da justiça e a cobrança de impostos. Vale lembrar, inclusive, que um dos pontos mais significativos dessa região é a cobrança de impostos. Tá bom? Olha a palavra que eu coloquei aqui, ó, controle. Então, os impostos serão cobrados sim. Gente, no momento auge da região das Minas, que é exatamente em 1720, nós vamos ter aproximadamente 79 tipos de impostos diferentes. Vocês imaginem a carga tributária dessa região, tá bom? Então, criou-se a Intendência das Minas e a partir de 1720, como eu disse, 1720 é o auge. Para você ter uma ideia, a população aqui ela aumenta consideravelmente. Você tem em 1702 aproximadamente 300 mil pessoas transitando na região das Minas. Quando você vai para 1720, você chega a ter 1,5 milhão de pessoas transitando naquela região. É uma imensa quantidade de pessoas. O que dá para a gente pensar numa coisa, que quando você tem essa imensa quantidade de pessoas fluindo para a região, nós vamos ter uma primeira grande problemática na região das Minas, que é essa problemática aqui que eu vou colocar para vocês, ó, é a problemática da fome, tá bom? A problemática da fome. Por quê, professor? Porque as pessoas estão indo para a região das Minas, não é para plantar, não é para praticar agricultura. As pessoas estão indo para a região das Minas para quê? Para conseguir ficar rico em tempo rápido através da exploração do ouro, tá bom? Só que tem um dado que eu acho muito legal colocar para vocês. Que dado é esse, Alisson? Quando se percebe essa fome considerável na região, olha o que é que acontece, ó. As regiões brasileiras começam a partir desse momento a se integrar. Ou seja, com açúcar a gente não tem isso. Mas, por exemplo, com as minas, nós temos uma integração regional por meio da atividade comercial. Alisson, como é que funciona isso? Eu fiz alguns cards aqui, ó, para entender com vocês como é que funciona essa dinâmica. Olha esse primeiro aqui, ó. Tá? Nós temos um possível mapa, nós sabemos que mais ou menos aqui, ó, eu não coloquei aqui no mapa, mas mais ou menos aqui você tem Tratado de Tordesilhas, que ele ainda está vingando até 1750, quando Portugal assina com a Espanha o Tratado de Madrid. Mas pensa, as duas perguntas que eu te faço, ó, região Nordeste, região Sul. Alisson, região Nordeste, região Sul, por que você colocou nesse mapinha essas duas regiões? Porque, ó, região Nordeste produz o quê? Produz açúcar, farinha, feijão, milho, mandioca, entende? Os subprodutos da pecuária, os subprodutos da cana-de-açúcar, como rapadura, como cachaça, melaço, entre outros. A região sul produz carne de charque, entende? Os produtos também da pecuária. Aí o que é que acontece? Ó, essas duas regiões, região nordeste e região sul, elas começam a mandar produtos para a região das minas. Por isso que eu falei para vocês, ó, existe uma integração regional por meio do comércio. E aí eu lembro para vocês, essa integração regional, ela passa a ser importante, sobretudo pela ação dos tropeiros. Tropas de burros, né, são pessoas que tangem tropas de burros, de mulas,
transitando com mercadorias dentro da região, dentro do Brasil como um todo. Eu tenho um dado que eu acho legal a gente colocar aqui para vocês. Por exemplo, até 1930, 60% dos produtos que eram consumidos no Brasil eram transportados pelo gado. Então, até 1930, entende? Até 30 do século 20, 60% dos produtos consumidos no Brasil eram transportados pelos tropeiros, tá bom? Aí, pelo fato, vai começando a pensar aí, constrói essa trilha na tua cabeça. Pelo fato da região ser urbana, pelo fato dessa região ter uma grande quantidade de pessoas transitando, tá? É uma região que possibilita o aparecimento de novos grupos sociais, tá bom? Ô Alisson, como assim novos grupos sociais? Por exemplo, você tem a partir desse momento uma diferença latente em relação à região do açúcar. Professor, quem seriam esses novos grupos sociais? Aqui eu fiz outro card para vocês, que eu vou colocar aqui no meu quadro. Olha a Sociedade das Minas, como é que ela se organiza, pessoal. Tá? Por exemplo, se você comparar com a Sociedade do Açúcar, o açúcar tem senhores e escravos, homens pobres livres. A pirâmide ela é, na verdade, polarizada em dois pontos. Aqui não. Sociedade das Minas, você tem aqui em vermelho no topo, os grandes mineradores com as autoridades régias, as elites, né, como um todo. Aqui, de verde, você tem uma classe que a gente pode chamar de uma classe mediana, coisa que tu não tem na sociedade açucareira, tá bom? Quem são, tropeiros, oficiais, burocratas, soldados, clérigos, comerciantes, profissionais liberais e aqueles que passam a surgir nesse momento com profissões associadas à sociedade das Minas, que, como eu te disse, é uma sociedade rural, é uma sociedade com uma quantidade muito grande de pessoas transitando, que possibilita, né, tudo isso. E uma coisa que eu queria que vocês entendessem aqui, lembrassem, que é a base da pirâmide, formada por escravos e homens pobres livres. E aí eu deixo para vocês uma indicação de um livro muito bom sobre essa discussão aqui, que é esse livro aqui, Os Desclassificados do Ouro. Esse livro é da historiadora Laura de Melo Souza, tá? E esse livro fala exatamente dessa região sob a ótica dessa população mais pobre, tá bom? Então, aparecimento de novos grupos sociais, novas profissões e ofícios, como eu disse, associada a esses grupos, esses novos grupos que estão aparecendo, uma mobilidade social vertical e horizontal, tem a ver de novo com a nossa discussão. Alisson, o que seria essa mobilidade social vertical? Por exemplo, a possibilidade de um escravo se transformar em homem livre, tá? A possibilidade de um comerciante, né, se transformar num grande minerador, certo? Vertical. Professor, e uma mobilidade social horizontal já seria o quê? Essa sociedade ela também possibilita o aparecimento da ideia de que você pode mudar de profissão, entende? Ela é mais maleável. E aí você podia até perguntar assim, professor, por que a sociedade das Minas é mais maleável do que a sociedade do açúcar? Lembra, por ser urbana, por ter uma imensa quantidade de pessoas, né, população, crescimento populacional, e porque é uma sociedade dinâmica do ponto de vista econômico, lembra disso. Aqui eu coloquei para a gente fechar, transferência do eixo econômico. Lembrem-se, o eixo econômico com o açúcar era o Nordeste e agora passa a ser o Centro-Sul, certo? Antes você tem como centro econômico Nordeste, açúcar, só que o açúcar está em decadência depois da saída dos holandeses. E aí, essa transferência do eixo econômico, aqui a gente pode até colocar também, ela faz com que nós tenhamos, nesse momento, a possibilidade também da transferência, galera, da capital do Brasil. Então a capital vai ser transferida da onde para onde? Lembra? De Salvador para o Rio de Janeiro. Tá bom? Você tem essa transferência de capital também por causa da transferência do eixo econômico. E o aluno às vezes pergunta, Alisson,
Por que é que acontece essa transferência? Eu dizia para vocês no início da minha fala, qual é a palavra-chave para a gente pensar a sociedade mineradora? Controle. Por isso que era importante controlar essa sociedade de perto, tá bom? Lembrem-se disso, por favor. E a outra coisa aqui para a gente fechar a discussão, que é exatamente isso. Ó. Essa sociedade, ela também possibilita, queridos, uma grande quantidade de expressões de rebeliões. Por exemplo, a gente pode citar aqui, apenas citar, depois a gente vai aprofundar isso, uma rebelião em 1720, tá? A chamada Revolta de Filipe dos Santos, também chamada de Revolta de Vila Rica, que é quando Filipe dos Santos consegue engajar uma série de mineradores contra a construção das casas de fundição. Isso é uma rebelião. E a outra rebelião importante que você tem é a famosa Inconfidência Mineira, a partir de 1789. Então, estas são as características gerais da sociedade mineradora. Tá? Nós vamos continuar essa discussão nas nossas aulas síncronas. E aí, olhem o formulário, olhem os exercícios e discutam direitinho essas características, essas questões. Sempre fazendo essas pontes. Atividade bandeirante, a semelhança entre sociedade açucareira e sociedade mineradora, a importância das outras atividades como um todo e como essa sociedade ela é dinâmica do ponto de vista geral. Beleza? A gente se encontra.